Gente, a gente está chegando ao final dessa série, uma série muito especial para a gente. Um tempo que a gente escolheu falar especificamente sobre Jesus, sobre a pessoa de Jesus, sobre a obra dele, sobre como essa figura histórica se torna um Deus pessoal, né? Como essas coisas que parecem um pouco discrepantes, assim, distantes uma da outra, na verdade elas se conjugam e nos encontram, né? Nesse tempo que se chama hoje. E eu queria pedir desculpa a Guilherme e a Igor e a todo mundo que viu o post, porque eu não vou falar sobre aquele tema que saiu lá no post. Porque o Espírito Santo me direcionou para eu falar sobre outra coisa ontem, quando eu estava meditando sobre a palavra de Deus. Mas, como vocês perceberam, eu usei a palavra ontem. Eu sempre tive problema com procrastinação. Eu sou um procrastinador em série. Eu procrastino tudo que eu posso. Tudo que eu posso deixar para depois, eu procrastino. Tá aqui a minha esposa que não me deixa mentir. Eu sou um procrastinador nato. Nasci para procrastinar. Na minha época de escola, eu procrastinava. Eu empurrava com a barriga. Eu sempre deixava para estudar na véspera da prova, na semana da prova, um dia antes da prova, até chegar ao cúmulo de eu acordar de madrugada para estudar para a prova que aconteceria horas depois. Eu já fiz isso. Uma prova de química que aconteceria no sábado de manhã, eu acordei numa sexta-feira ali, 4 da manhã, para estudar. Minha esposa, ela fica para morrer aqui, ó. Meu Deus, como é que ele consegue fazer? Porque ela é exatamente o contrário. Ela é uma pessoa sistemática, que programa as coisas, se planeja, estuda muito tempo, assim, é doutora. Gente, essa mulher é espetacular. E eu tenho o privilégio dela estar aqui hoje e ela está presenciando eu falar essas coisas, né? E tá gravado aqui, né, meu amor? E eu sempre procrastinei. E a procrastinação nunca foi um problema para mim, porque, embora eu estudasse na véspera da prova, não indica ninguém fazer isso. Certo, meninos da UA, não façam isso. Olha só, eu estou dando um mau exemplo para vocês. Mas eu sempre procrastinei, mas isso nunca foi problema para mim, até essa semana. Eu procrastinei a preparação dessa mensagem de hoje. Eu tive praticamente todas as noites dessa semana livre. Eu estava livre com tempo para fazer as coisas, mas eu sempre arranjei uma desculpa para mim mesmo durante essa semana. Durante essa semana eu fui empurrando até o último momento, como se fosse mais uma daquelas provas que eu ia fazer no sábado. Eu tentei colocar a culpa na minha rotina, e eu tô falando quando eu penso comigo mesmo, tá? Quando eu crio desculpas para mim mesmo. Eu quis colocar a culpa na minha rotina, ou me justificar porque eu tenho 3 filhas e isso me demanda tempo, ou porque a minha cabeça tá cheia com as coisas do final da obra, que não acaba nunca lá da minha casa, ou com o cansaço provocado por mim mesmo, com a minha rotina de sono completamente desregulada. Ou eu tentei culpar um TDAH que eu mesmo diagnostiquei porque eu procrastinei no psicólogo. Eu procrastino ir no psicólogo, então eu mesmo diagnostico o meu TDAH. Então eu tenho TDAH diagnosticado por mim mesmo com o meu diploma. Se não eu estivesse aqui, ela estaria me matando. Mas com certeza estaria dizendo que eu estou certo. Eu tenho TDAH. Mas eu tentei culpar todas essas coisas. Eu tentei culpar arrumar inúmeras outras desculpas para mim mesmo, para justificar. E todas essas desculpas, elas não são desculpas esfarrapadas, elas realmente são reais. Eu realmente tenho 3 filhas, eu realmente tenho coisas para fazer, eu tenho estado cansado porque eu tenho dormido pouco, por minha própria culpa, obviamente. Mas eu tentei culpar tudo isso e até quando eu abri o computador para escrever essa mensagem, eu escrevo tudo, gente, porque eu tenho TDAH. E se eu não escrever, eu me perco. Eu tenho medo de vocês não entenderem a confusão que é dentro da minha cabeça. Então eu escrevo tudo, tá tudo escrito aqui. E até a hora que eu sentei para escrever esse sermão, eu procrastinei. Se o culto fosse amanhã, talvez hoje à noite essa mensagem não estivesse pronta. Para encerrar essa série sobre Jesus, eu queria começar confessando o meu pecado. O meu pecado de procrastinar. Porque eu não tratei. Eu sabia que eu tinha esse compromisso. Eu sabia que eu tinha esse tempo aqui com vocês hoje. Eu sabia que eu tinha essa mensagem para trazer. Mas eu não tratei esse meu compromisso com prioridade. Como prioridade. E as prioridades na nossa vida, nós as elegemos.
nós escolhemos o que é importante de fato para nós. Eu trabalho no banco e lá a gente diz que tem as coisas que são urgentes, urgentíssimas, e a coisa que o cliente vai morrer se você não fizer, né? Sempre tem algo que é mais urgente, sempre surge algo mais urgente, mas nós elegemos as nossas prioridades. Nós dizemos, olha, isso aqui é prioridade para mim. Mas o que é prioridade para Jesus? A gente falando sobre ele, o que é que ele elege como prioridade? Eu tenho certeza que vocês já ouviram aquela frase que quem quer, arruma um jeito. E quem não quer, arruma uma desculpa. Essa frase ela devia estar estampada em outdoors, ela devia fazer parte de missões de empresa. Tipo, a empresa ter lá aquele quadro de missão e visão, dizendo assim, quem quer dá um jeito. Ou isso devia ser propaganda, devia ser utilizado pelo marketing, ou todos os coaches do mundo perderiam seus empregos se a gente entendesse com a profundidade que essa frase realmente carrega. Quem quer, arruma um jeito. Porque, em outras palavras, trocando em miúdos, o que é prioridade para você torna-se a coisa número 1. Todas as outras perdem importância. Todas as outras passam para segundo plano. Todas as outras passam a ser simplesmente urgentes. Elas precisam ser feitas, mas o que é prioridade toma o lugar. Passa por cima. Essa afirmação, quem quer, arruma um jeito, ela é muito real. E ela se tornou real para mim e para a Amanda quando Elis nasceu, a nossa segunda filha. Quando Elis nasceu com 34 semanas. Elis nasceu no dia 21 de março de 2018. E nesse dia, foi um dia que faltou energia em João Pessoa inteira. Vocês estavam sem energia em casa nesse dia. Dia 21 de março de 2018. Se você parar e pensar, meu Deus, onde é que eu estava na hora daquele blackout? Eu estava no hospital esperando minha filha nascer. Elis nasceu no dia 21 de março de 2018, embora ela devesse nascer só um mês para frente. A gente precisou correr para fazer... Não foi tão corrido assim, mas a gente sabia que ela seria prematura porque ela estava com a restrição de crescimento e ela nasceu prematura. E por causa de um erro na condução médica, eles contraiu uma pneumonia bacteriana e ela precisou ficar internada na UTI. Na UCIM, né, que é a unidade de cuidados intermediários lá da Unimed. E eles precisou ficar internada naquele cuidado mais especial por algo que poderia ter sido evitado, né? E o resultado disso foi que a minha filha precisou ficar na incubadora. E ela ficou durante 10 dias ali. E pra gente foi muito... Eu não sei nem que palavra eu poderia usar para poder expressar para vocês a dor que a gente sentiu, medo, angústia, ansiedade, todos os sentimentos ruins que podem afligir um ser humano, talvez a gente tenha sentido naquele tempo, com medo da nossa filha morrer. Ela era desse tamanho aqui assim, cabia aqui, com certeza cabia aqui. Bem magrinha, ela nasceu com 2 quilos e depois que o bebê nasce ele perde um pouco de peso, então ela estava na incubadora nessa batalha, né? Que ela travava ali para respirar melhor. E ver minha filha naquela situação ligou um alerta em mim. Ligou um alerta porque naquele tempo eu tinha atingido o meu maior peso. Eu sempre fui cheinho, sempre fui gordinho. Mas naquela época ali, quando eles tinham nascido, eu estava no meu pior momento de vida, assim. Fisicamente muito mal, cansava com tudo. Tava num estágio que eu não subia mais na balança com medo do número que poderia aparecer ali. Então não me pergunta quanto é que eu pesava, porque eu simplesmente não sei. Eu não sei qual era o meu peso, porque eu tinha desistido de mim. Eu tinha desistido de fazer qualquer coisa que pudesse cuidar de mim. Mas no dia 1º de abril, parece mentira, mas não é. No dia 1º de abril, eles nasceu dia 21 de março. Dia 1º de abril, ele chegou em casa. Ele esteve alta do hospital. Ela teve alta da UCIM direto para casa, porque a Amanda já tinha tido alta, tudo. Então, ela saiu da UCIM direto para casa. Ela chegou em casa bem pequenininha, assim, bem pequenininha. E tem uma foto minha que um colega meu do trabalho usa, que eu tô chegando em casa, ele usa como proteção de tela do celular dele. Só para tirar onda comigo, porque eu tô imenso de gordo na foto. Eu tô muito grande. E eu tô segurando uma sacola cruzando assim, outra assim, mais 2 sacolas na mão e imenso, grande, gordo. E... quando eu olho aquela foto, é como se eu olhasse outra pessoa. Pô, Lucas, tu tá gordão ainda? Tô, mas calma. Naquele dia, no dia 1º de abril
de 2018, eu entendi que eu precisava de uma mudança. E isso, a minha filha, virou uma chave em mim que eu precisava cuidar da minha saúde melhor. Eu precisava decidir ser diferente. Eu precisava ter uma rotina de exercícios mais frequentes, eu precisava perder peso, porque minha filha precisava de um pai. Não só ela, mas a irmã dela, que é mais velha, que também já estava lá. Vivian e Elis precisavam de um pai vivo. Um pai vivo que as ensinasse, que as educasse e que mostrasse Jesus. A minha responsabilidade com as minhas filhas é de ensinar quem Jesus é. E eu tive medo. Eu tive medo não de eles não estar mais ali, mas de eu não estar mais ali por ela. E eu comecei a fazer exercícios por conta própria, comecei a perder algum peso, mas eu já estava no final daquele ano já prestes a desistir, porque eu já estava cansado, via resultado, mas não tanto. Foi quando apareceu o Danilo que estava tocando aqui. Danilo apareceu na minha vida. Danilo mudou a minha vida. Deus, através dele. Danilo é profissional de educação física. E, através da profissão dele, a minha vida mudou. Eu passei a realmente ter uma rotina de exercícios mais frequente. Eu passei a gostar de ir para a academia. Hoje eu amo ir para a academia. Hoje a minha esposa, eu brigo com a Amanda, porque quando eu falto à academia, por causa da rotina da gente, eu fico chateado. Sim, eu sei, eu estou imenso de gordo ainda, mas eu estou bem mais magro do que eu estava naquela época. E como nada é 100% perfeito, eu ainda tenho outra área na minha vida que eu preciso mudar. E eu preciso eleger isso como prioridade, porque não tem ninguém que possa fazer isso por mim. Eu preciso cuidar da minha dieta. Eu preciso comer melhor, eu preciso ter consciência do que eu coloco para dentro como combustível para mim, como alimento. Mas isso só vai acontecer se eu eleger isso como uma prioridade para a minha vida. Se isso for prioridade para mim, eu vou ter a mesma disciplina que eu tenho para treinar, para fazer dieta. Hoje eu não consigo. Hoje eu não tenho. Talvez eu precise trabalhar a cabeça, realmente precisar ir a um psicólogo, né? Para um profissional me ajudar nisso também. Mas eu preciso eleger prioridades. Nós precisamos eleger prioridades nas nossas vidas. E o que foi que Jesus elegeu como prioridade? O que foi que Jesus deixou claro para nós que é prioridade para a vida do crente? Para nós que nos reunimos aqui todo final de semana, sob a placa de uma igreja, levando o nome de cristãos, ou de pequenos cristos, o que para nós é dito que precisa ser prioridade? Qual é a prioridade de Jesus? Como foi que ele viveu? E como a gente falou semana passada, ele mesmo foi o exemplo perfeito de como viver, o que ele mesmo ensinava. Jesus ensinava alguma coisa e ele mesmo era o exemplo daquilo. A gente viu semana passada o episódio do lava-pés. E no final Jesus diz, vocês viram o que eu fiz? Pronto, agora vocês vão fazer a mesma coisa uns pelos outros. Jesus fazia uma coisa, dava um exemplo, vivia o que ele pregava e depois dizia assim, agora vocês vão fazer a mesma coisa. Então, o que é que Jesus diz que precisa ser a nossa prioridade numa vida de entrega obediente a Ele mesmo, como Ele obediente foi ao Pai, obediente até a morte na cruz. O que deve ser a nossa prioridade? Jesus estava disposto a ir até as últimas consequências por nós. Jesus estava disposto a morrer. Tem uma música antiga que vocês nem nascido era. Brincadeira, já era nascido sim. Mas que a gente não canta porque talvez não seja verdade. E a canção diz assim, eu estou disposto a morrer por ti e construirei no cume do monte um altar e o sacrifício sou eu. Ih, rapaz, e aí, como é? Será que nós estamos dispostos a ir por Jesus no mesmo nível de sacrifício obediente que ele dispensou para nós? As nossas prioridades precisam ser as prioridades que ele mesmo elegeu. E aí eu queria que você abrisse a sua Bíblia para a gente ler o texto de hoje. No Evangelho de Mateus, no capítulo 22. Acharam aí?
agora, gente. Mateus 22, a partir do verso 34. Entretanto, os fariseus, sabendo que Jesus havia silenciado os saduceus, reuniram-se em conselho. E um deles, intérprete da lei, querendo pôr Jesus à prova, perguntou-lhe: Mestre, qual é o grande mandamento na lei? E Jesus respondeu: Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: ame o seu próximo como você ama a si mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Senhor, obrigado pela tua palavra, porque ela é viva, ela continua atual e eficaz para nos ensinar, Deus. Que o Senhor possa aplicá-la ao nosso coração, para a glória do teu nome, que teu Espírito possa passear no nosso meio e trazer revelação do Senhor nessa noite, em nome de Jesus. Gente, Jesus vai resumir a lei de Moisés em dois mandamentos. Embora esse mandamento falado por Jesus aqui, enfatizado por ele fosse muito famoso na cultura judaica, todo judeu médio, o judeu ensinado na sinagoga, ele conhecia esse mandamento, era recitado, havia canções sobre ele. O relacionamento que Jesus apresenta sobre Deus aqui, ele transcende esse entendimento que o judeu daquele primeiro século ele tinha. O que era frequentemente ensinado nas sinagogas ou mesmo na oralidade do povo não conseguia chegar ao nível que Jesus apresenta aqui nesse mandamento. Ame o Senhor, o seu Deus. Jesus apresenta Deus como um pai. Lembra quando os seus discípulos perguntam a ele lá em Mateus capítulo 5, como é que eles deviam orar? E Jesus diz assim, quando vocês forem orar, vocês digam assim, Pai nosso. Jesus apresenta Deus como pai. O judeu nunca teria essa visão sobre Deus. Um judeu não conseguia enxergar Deus como um pai. E mais chocante ainda para um judeu religioso daquele primeiro século é que Jesus não chama Deus simplesmente de pai, mas Jesus chama Deus de Abba. É como se fosse aquele grau de intimidade que você tem com o seu pai em casa. Você diz, painho, papai. Eu não sei como é que você chama o seu pai, ou como você tem intimidade com ele. As minhas filhas me chamam de papai. Eu chamo meu pai de painho. E Jesus está dizendo assim, quando vocês forem orar, vocês digam painho. Vocês digam Abba. Essa palavra, ela carrega carinho, carrega intimidade, carrega profundidade de relacionamento, que não era traduzido na religiosidade do povo daquela época. Não era traduzido pela religiosidade pregada por esses fariseus que queriam pegar Jesus em algum tipo de pegadinha. E o enfoque que Jesus vai dar nesse versículo, nesse texto específico, ele não é descrito nos 10 mandamentos. Não é descrito nos 10 mandamentos? Não. Vocês já viram escrito os 10 mandamentos? Ame o Senhor, seu Deus? Onde é que estão os 10 mandamentos? Aí, escola bíblica. Êxodo, capítulo 20. Abra aí Êxodo, capítulo 20. Êxodo, capítulo 20. Alguém vai ler aí? Deixa eu abrir aqui só para eu dizer o versículo certinho. Êxodo 20, a partir do verso 1. Vamos ler a partir do 3. Do 3 até o 17. Vamos lá. Deixa que eu leio aqui. Não tenham outros deuses diante de mim. Não façam para você imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima do céu, nem embaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. Não adore essas coisas, nem preste culto a elas, porque eu, o Senhor, seu Deus, sou Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais nos filhos, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me odeiam. Mas faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Aí ele continua. Não tome o nome do Senhor, seu Deus, em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Lembre-se do dia do sábado, para o santificar. 6 dias você trabalhará e fará toda a sua obra, mas o 7º dia é o sábado dedicado ao Senhor, seu Deus. Não façam nenhum trabalho nesse dia, nem você, nem o seu filho, nem a sua filha, nem o seu servo, nem sua serva, nem o seu animal, nem o estrangeiro das suas portas para dentro.
Porque em 6 dias o Senhor fez os céus e a terra, o mar e tudo que neles há. E ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Continuando. Honre o seu pai e a sua mãe, para que você tenha uma longa vida na terra que o Senhor Deus, seu Deus, lhe dá. Não mate, não cometa adultério, não furte, não dê falso testemunho contra o seu próximo, e não cobice a casa do seu próximo. Não cobice a mulher do seu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao seu próximo. Esses são os 10 mandamentos. E aí, o fariseu chega para Jesus e pergunta, qual é o maior mandamento? E Jesus diz, ame ao Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. A gente acabou de ler aqui, não tem nenhum dos 10 mandamentos, isso que Jesus acabou de dizer. É porque Jesus não estava se referindo a Êxodo capítulo 20. Jesus faz questão de se referir a Deuteronômio capítulo 6. Em Deuteronômio capítulo 6, versículo 5, o texto que é também escrito por Moisés. Moisés faz questão de ampliar esse entendimento sobre esses 10 mandamentos que a gente acabou de ler. Em Deuteronômio capítulo 6, Moisés vai aprofundar, vai ampliar qual é o amor, quanto de amor deveria ser dispensado ao Senhor. Nessa lista de regras que nós acabamos de ler aqui, Moisés não consegue se aprofundar, mas lá em Deuteronômio capítulo 6, versículo 5, vai haver um aprofundamento, e é a repetição exata do que Jesus está dizendo aqui nesse texto. Ame ao Senhor, seu Deus. Não era algo simples, não era um relacionamento comercial de troca. Não era, eu amo a Deus e Ele me dá alguma coisa. Eu amo a Deus e Ele me presenteia. Eu amo a Deus e eu sou próspero. A profundidade do relacionamento do crente com Deus se dá em outro nível. Jesus vai relembrar o que já era ensinado, mas não era vivido. Quando ele diz que o amor devotado a Deus precisa ser de maneira completa, inteiramente dedicados a Ele. E aí Jesus vai usar algumas divisões também usadas por Moisés lá em Deuteronômio capítulo 6, em Mateus capítulo 22. Jesus vai dizer, olha, vocês precisam amar o Senhor de todo o coração. E por que isso precisa ser uma prioridade? Ou por que isso é prioridade para Jesus? Jesus está dizendo assim, olha, vocês precisam amar com a completude do seu ser, com tudo que você tem. E no original lá de Deuteronômio, a palavra utilizada era ligada ao interior, à mente e às vontades. E aí no Novo Testamento, a palavra grega que é utilizada está ligada ao centro da nossa vida física e espiritual. É aquilo que nos sustenta a existência. É aquilo que nos dá a força de vida. A palavra coração, cardia, é o que faz pulsar a nossa vida, é o que nos sustenta. O que Jesus está dizendo é que a nossa fonte de pensamentos, de paixões, de desejos, de apetites, de afeições, de propósitos, devem ser prioridade, devem ter como prioridade o amor a Deus. Cada batida do seu coração, cada pulsar do seu coração, cada gota de sangue levada ao seu corpo, aquilo que distribui nutrientes para você e que te mantém de pé, deve ser movida pelo amor a Deus. O que nos move, o que nos faz ir adiante é o amor a Deus. Antes de todas as coisas, o amor a Deus. A base da nossa vida, o amor a Deus. E será que nós realmente amamos o Senhor de todo o nosso coração? Será que nós devotamos a Ele um amor completo? Amar a Deus de todo o coração quer dizer que qualquer coisa, por menor que seja, que fuja da prioridade do amor de Deus, do amor que você dá ao Senhor, do amor que você dedica àquele que morreu no seu lugar, que tomou o seu lugar, que pagou o seu preço, que pegou um escrito de dívida que havia no meu e no seu nome, rasgou e disse, está pago. Todas as atitudes, tudo que nos move, tudo que nos impulsiona à frente precisa estar priorizado diante do amor que nós temos por Ele. Por mais imperfeito que sejamos, por mais imperfeito que seja o amor que possamos dar a Ele, precisa ser completo. E aí Jesus vai dizer que nós precisamos amar o Senhor de toda a nossa alma. Ame o Senhor de toda a tua alma. E a palavra aqui faz referência à sede das nossas emoções.
As nossas emoções nos controlam ou nós estamos no controle das emoções? Ou mais profundo ainda, as nossas emoções foram redimidas por Jesus? Nós deixamos Jesus curar nossos corações feridos? O sangue do Cordeiro passou sobre as nossas emoções? Ou nós temos guardado as feridas, as dores, em caixas, em segredos que não são entregues nas mãos de Deus? Suas dores, os seus traumas, as suas feridas podem ainda te impedir de ter um relacionamento genuíno de amor com Deus. Mas eu sei que o mesmo Deus que curou cegos, que fez paralíticos andarem, que ressuscitou Lázaro dos mortos, é o mesmo Deus que continua curando hoje. Feridas profundas, feridas de alma, feridas que você nunca conseguiu tratar. O médico de Gileade, ele tem um remédio. O Deus de toda cura, o Deus que possui em sua mão todo o poder, pode curar. E Jesus nos chama a ter um relacionamento completo com Ele. Um relacionamento de amor com Deus completo. E nós não podemos entregar um amor parcial. Quando Ele nos amou antes da fundação do mundo. Quando Ele nos amou quando nós ainda éramos pecadores. Quando estávamos mortos em nossos pecados e delitos, Ele nos amou. Ele nos amou quando nós não éramos nada. E Jesus nos chama para um amor sadio. Jesus nos chama para curados por Ele. Curados de todas as dores, todas as emoções feridas, todas as feridas abertas, cicatrizadas por Ele. Possamos devotar ao Senhor um amor sadio. Um amor fruto de corações curados. Pare e pense quais são as feridas. E eu não quero apelar para emocionalismo. Você sabe quais são as dores que você carrega. Onde você foi ferido, seja ferido pela igreja, seja ferido por homens, seja ferido... Não sei. Por aqueles que deviam te amar. Mas o mesmo Deus que curou os doentes pode curar você. E aí Jesus diz, ame o Senhor com todo o seu entendimento. E aqui, nessa palavra específica, Jesus vai fazer uma pequena troca. A palavra que Moisés usa lá em Deuteronômio capítulo 6 é força. Ame ao Senhor com todo o teu coração, com toda a tua alma e com todas as tuas forças. E aqui Jesus vai trocar e vai dizer assim, ame ao Senhor com todo o teu entendimento. Era um jogo de palavras no hebraico, esse entendimento fazia um som diferente. Mas para o judeu aqui, ele não prejudica a interpretação. Ele entende que Jesus está dizendo assim, olha, vocês precisam amar a Deus com todo o seu ser, com o seu ser completo. Eles sabiam que Jesus estava se referindo a essa imagem de amar a Deus completamente. Mas é interessante que para a nossa compreensão hoje, 2000 anos depois, esse joguinho de palavras que Jesus fez, para a gente talvez faça mais sentido. Por quê? Porque ele traz uma iluminação de que amar a Deus não é um fanatismo religioso. Amar a Deus não é fruto de uma fé cega. Amar a Deus não é... Você não foi alienado para que você amasse a Deus. Se você está aqui nessa igreja porque de alguma maneira você foi alienado das coisas que acontecem daqui para fora, ou se você acha que nós vivemos num mundo paralelo, onde a nossa realidade é muito fora, assim, onde nós vivemos algo platônico, ou é um mundo de fantasias, por favor, não fique. Não fique. Porque quando Jesus usa essa palavra entendimento, ele quer dizer que Deus não se interessa por se relacionar com zumbis. Deus não tem interesse em se relacionar com pessoas alienadas, com fé vazia. Deus não tem interesse numa fé vazia. Deus não tem interesse em se relacionar com quem não pensa. Deus nos criou a sua imagem, segundo a sua imagem e semelhança. E Ele nos criou dotados de uma capacidade que nenhum outro animal tem. Nós somos racionais. Por quê? Por que nós temos a capacidade de pensar e um animal não? Porque Deus escolheu se relacionar comigo e com você. Com pessoas como nós. E Ele nos deu toda a capacidade de
de cognição, de entender as coisas, de enxergar o mundo, de ver o mundo e entender o que está se passando, de não viver simplesmente por um instinto. O amor relacional de Deus com o homem não é instintivo. Deus busca se relacionar com pessoas que pensam. Amar a Deus é, além de fé, um ato de razão. Deus te deu a capacidade de pensar, de juntar as peças, de eleger prioridades, de saber o que é certo e o que é errado, de ter consciência social do que se vive. Deus não te chamou para uma fé vazia que não pensa, que não questiona, que não lê, que não se informa. Deus te chamou para amá-lo com a completude do seu ser, inclusive com a sua mente, com o intelecto que ele te deu. Então pense, junte as peças. O amor que você tem para dar a Deus precisa ser completo. Essa é a maior prioridade que nós temos na vida. Esse é o maior mandamento. Todas as outras coisas precisam girar em torno do amor a Deus. Todas as coisas, qualquer movimento que você faça na sua vida, por menor que seja o passo, você precisa estar alinhado com o amor obediente ao Senhor e ao seu propósito. E aí Jesus continua. Ele vai dizer que um mandamento semelhante a esse, mas não igual, semelhante, é amar o próximo como a si mesmo. Por quê? Porque amar a Deus é maior. Porque a gente só consegue amar o próximo se a gente amar a Deus. É por causa do amor que nós temos para Deus que nós amamos ao nosso próximo. E mais uma vez, não está escrito literalmente lá na tábua de Êxodo capítulo 20. Mas também não é Deuteronômio capítulo 6. Jesus vai fazer referência a um outro texto, a uma outra parte da lei de Moisés, que está em Levítico capítulo 19, versículo 18. E tanto esse texto de Levítico como o texto de Deuteronômio são uma explicação de Moisés sobre os mandamentos que estão lá nas tábuas. E fazendo essa explicação, Moisés lembra ao povo de Israel que a aliança com Deus é um caminho para a vida. Lembram de Antigo Testamento ou Antiga Aliança e Novo Testamento, Nova Aliança? A Nova Aliança está no sangue de Jesus, mas a Antiga Aliança era a lei que Deus tinha dado a Moisés. Era a aliança que ele tinha com o povo. E a aliança que o povo tinha com Deus era o caminho que levava à vida. Você quer viver muito? Ame o seu pai e a sua mãe. Honre a eles. Honre seu pai e sua mãe. E aí você vai ter dias prolongados sobre a terra. Era um caminho a se trilhar. E o livro de Levítico ele é muito específico. Ele é um chamado de Deus para a santidade. E Dr. D.A. Carson vai dizer que o segundo mandamento não é simplesmente questão de sentimento pessoal ou de generosidade um para com o outro. Está sim ligado a uma ética social prática. Indica a forma de nos relacionarmos em sociedade. Nos relacionarmos em sociedade é um chamado à santidade. A forma como nós nos relacionamos uns com os outros é um chamado à santidade. Mas e aí? Se o meu próximo for alguém que eu não me dou bem? E aí, o que é que vai rolar? Amar quem a gente gosta, gente, é muito fácil. É muito bom estar com o Samuel aqui, a gente ri das mesmas piadas. É muito bom estar com o Gui, ele gosta de Casimiro. Né? É muito fácil se relacionar com uma pessoa de bem que gosta de Casimiro. Mas quando é uma pessoa que não gosta de Casimiro, como é que eu vou fazer, Jesus amado? Se for um argentino, Deus manda mal os argentinos, olha só, gente. Pior ainda, se for um palmeirense. Esse tipo de gente que não devia nem existir. Como é que a gente faz para amar? Ame ao seu próximo como a si mesmo. E Jesus contou uma parábola a respeito disso, uma parábola que todos vocês conhecem, a parábola do bom samaritano. E essa parábola conta a história de um homem que vinha por um caminho perigoso, e ele foi assaltado e muito machucado. Ele fica à beira do caminho e passam por aquele homem, naquele caminho, alguns religiosos, algumas pessoas de status social importante naquela época, pessoas de destaque religioso, passam por aquele homem, um levita, um sacerdote, passam por aquele homem deitado no chão, machucado, e não tem a disponibilidade ou não se disponibilizam para ajudar aquele homem ferido. E quando passa um terceiro personagem,
que ajuda aquele homem, que o trata, que carrega, que coloca sobre o seu animal, que o deixa numa hospedaria, que paga todos os custos que aquele tratamento precisaria ser dispensado para aquele rapaz. Esse homem é um samaritano. E a gente sabe lá de João capítulo 4 que judeus e samaritanos não se davam bem. Então imagina o escândalo na cabeça dos discípulos ou na cabeça de quem estava ouvindo aquela história que Jesus contava ali naquele momento. Imagina que loucura era para aquela galera ouvir que quem ajudou o homem caído foi um samaritano. Foi um palmeirense. Foi um argentino. Foi alguém que você, muito provavelmente, não se dá bem. Foi alguém que você despreza, que para você é inferior. Mas, imagina agora, se Jesus tivesse tratado você como você trata o seu próximo. E eu não estou falando, novamente, não estou falando do que você ama. Não estou falando aquela pessoa que você se dá bem. Imagina se Jesus tivesse tratado você da maneira que você trata o seu próximo. Desculpa. Salmo 103, verso 10 e 11. A gente ouviu hoje com as meninas na nossa leitura bíblica anual. Já estamos chegando a 50% da leitura da Bíblia. E lá no Salmo 103, verso 10 e 11 diz assim, a palavra do Senhor. Ele não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos retribui conforme as nossas iniquidades. Pois quanto o céu se eleva acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para com os que o temem. Deus nos trata com misericórdia. Misericórdia. Uma misericórdia que se estende da terra até os céus. Misericórdia infinita. Misericórdia que se renovou sobre você nessa manhã e fez você se levantar. Deus nos trata com misericórdia. E foi assim que Jesus fez. Foi assim que ele viveu. Foi assim que ele ensinou. Que se você amar o seu próximo como a você mesmo, você não rouba. Você não mata. Você não cobiça. Você não adultera. E por pior que seja a sua autoimagem ou como você se enxerga, eu posso garantir a você que não tem ninguém no mundo que você ame mais do que você mesmo. Nós somos essencialmente egoístas. Nós pensamos em nós primeiro de tudo. Em primeiro lugar é se safar. Nosso primeiro pensamento é um pensamento egoísta. Quando Deus confronta Adão, o que foi que aconteceu aí, Adão? Tá vestido, pá? Ih, Deus, foi a mulher que tu me deu. O instinto de preservação de Adão, o egoísmo já dominado pelo pecado. Por isso que quando Jesus vai dizer assim, olha, ame, o referencial de amor que você tem que ter para o próximo é como você se ama. Você que se coloca em primeiro lugar sobre todas as coisas, coloque o outro na frente. É a retomada do texto de Paulo lá em Filipenses capítulo 2. Olha, vocês precisam considerar as coisas dos outros superiores às suas. Vocês precisam cuidar das coisas dos outros com mais carinho e dedicação do que vocês cuidam das suas. O outro precisa ser sempre mais importante. Como é isso? Desse jeito, gente. No reino de Deus, você é sempre o segundo. Você é sempre o próximo. Você é sempre o depois. Amar alguém é uma decisão. Você decide amar alguém. Não é um sentimento, vamos dizer assim, que surge do nada. Para essa mulher decidir me amar, meu Deus do céu. Muito trabalho, gente. Muito trabalho. Quando a gente começou a namorar, um tempo depois, não acreditava ainda. Até o dia que ela decidiu me amar. E tem sido assim há muitos anos. Quanto, Lucas? Não sei. Gente, é muito tempo. Só de casado esse ano lá se vão 14 anos. Que o Senhor tem nos sustentado. Porque nós elegemos prioridades. E é uma prioridade para mim amar minha esposa. É uma prioridade para ela me amar. É uma prioridade nossa amarmos as nossas filhas.
Mas precisa ser uma prioridade minha amar Samuel. Precisa ser uma prioridade minha amar Gui. Amar Ananda, amar Toninho, amar Natan. Todos os dias. Por mais difícil que seja. Por mais samaritano que seja o outro. Precisa ser uma prioridade nossa, porque foi uma prioridade de Jesus. E ele nos ensinou como é que fazia. Morreu amando o fariseu. Morreu amando Pilatos. Morreu amando eu e você. Quando nós não merecíamos. Diante do que Jesus requer de você, qual tem sido a sua prioridade de vida? Você tem colocado o amor a Deus acima de todas as coisas? Você tem se dedicado a amá-lo de forma completa? Tem alguma área da sua vida que ainda não está completamente rendida ao amor a Deus? Não está completamente redimida por aquele que te salvou? Você não abre mão. Talvez o seu problema seja amar alguém que simplesmente você não suporta nem olhar na cara. Então o que é que falta para que o perdão lave o seu coração e você seja curado? O que é que falta? O que é que falta para o amor abraçar você e o seu irmão com graça? O que é que falta? Prioridade. Falta nós tratarmos como prioridade o nosso relacionamento com Deus como prioridade. Uma leitura bíblica, uma vida devocional séria, uma busca pelo Espírito Santo, um enchimento dele de forma séria. Sem depender de pastor, sem depender de sábado, de domingo. Tratar como prioridade, amá-lo sobre todas as coisas. E aí isso vai influenciar todas as áreas da sua vida. A profissão que você vai escolher, a carreira que você vai trilhar, o emprego onde você vai estar. Dinheiro vai ser só um detalhe. Amar a Deus vai sobrepujar todas as outras coisas. Quando nós elegermos isso como prioridade. Baixe sua cabeça, vamos orar. Tá. Jesus, obrigado, Senhor, porque você foi o maior exemplo de como nós devemos viver, Deus. Nosso exemplo de prática, nosso exemplo de vida. E o Senhor, Deus, requer de nós uma dedicação radical ao Senhor. E Deus, quantas vezes nós temos falhado, Senhor, nós temos sido relapsos, Senhor, com a nossa vida espiritual, com o nosso relacionamento contigo, Senhor. Nós temos deixado o Senhor de lado, temos sido tomados e deixados levar pelos nossos anseios, medos, rancores, dores, amarguras. Temos sido dominados pelo pecado, Senhor. Mas o Senhor pagou um preço muito alto para que isso não acontecesse, Deus. E nessa noite nós queremos nos render novamente a esse teu amor. Nós queremos voltar ao Senhor, voltar à salvação que há em Ti, Deus, aos rudimentos da fé, às coisas primeiras, Senhor. Nós queremos ter em Ti um referencial, Deus, de vida, de procedimento, Senhor. Nos ajude, Senhor, porque nós somos muito fracos. Nos ajude porque tantas vezes damos lugar à nossa carne. Tantas vezes esquecemos do Senhor. Tantas vezes o pecado nos maltrata, nos assola, nos oprime. O inimigo se levanta, Deus. Mas nessa noite, Pai, nós queremos nos agarrar à Tua graça. Nós queremos voltar à Tua presença, Senhor. Nós queremos nos abraçar a Ti. Nos abraçar a esse amor que nos amou quando nós ainda éramos pecadores, Senhor. Derrama, Senhor, sobre nós a Tua preciosa graça, Senhor. Derrama sobre nós o Teu perdão, nos lava, Senhor. Nós queremos ter mente e corações redimidos pelo Senhor. Que todas as áreas da nossa vida estejam entregues
debaixo da tua poderosa mão, Deus. Que nós tenhamos corações quebrantados todos os dias para sermos direcionados pelo Senhor, Pai. Nos ajude, Senhor, nos ajude a colocar em prática a tua palavra e tomar o Senhor como prioridade na nossa vida, Pai. É assim que nós choramos, no nome de Jesus. Amém.